Oi, pessoal. Bom, a gente está começando agora, nessas última aula e a aula de agora, a falar um pouquinho sobre textos, né, sobre produção textual. E a gente vai começar falando sobre contos, né, sobre o gênero textual conto. Mas antes da gente falar especificamente do conto, eu preciso esclarecer para vocês algumas coisinhas. Bom, primeiro, todos os textos que a gente faz, sejam eles falados ou escritos, eles se encaixam, né, em categorias específicas. Basicamente, a gente tem três categorias específicas. A gente tem a narração, a descrição e a dissertação ou argumentação. Essas são as básicas, tá? Claro que existem outras, a gente não vai aprofundar, mas essas são as básicas que a gente tem, tá? A gente chama essas três categorias de tipo de texto. O que é o tipo de texto? É a base, é a mãe dos textos, tá? Então, quando eu faço narrações, quando eu conto histórias, por exemplo, eu uso como base a narração. Que a narração é o que me diz que a gente precisa usar verbos no passado, que a gente está narrando um fato que já aconteceu, né? Ou a gente está narrando fatos que estão acontecendo na hora, por exemplo, um jogo de futebol, né? O narrador, ele vai falando o que ele está vendo, né? Fulano de tal, chuta, não sei quem, faz falta, enfim, né? Vai contando de acordo com o que está acontecendo. Então, existem especificações quando você está falando de narração. Quando você está descrevendo, quando você está caracterizando alguma coisa ou alguma pessoa, algum lugar, você usa a descrição. E essa descrição, ela tem as características específicas desse tipo de texto, né? Você vai usar adjetivos, você vai contar, né, com detalhes o que você está vendo ou o que você já viu, porque você está descrevendo, você está caracterizando. Já a argumentação, ela é baseada na opinião, no debate, no argumento. Então, esses três tipos de texto, eles criam, né, eles dão oportunidade da gente criar os textos que a gente tem no dia a dia, certo? Então, por exemplo, dentro da narração, a gente tem as notícias que contam fatos, a gente tem as novelas, a gente tem os romances, a gente tem as biografias, né, que a gente conta detalhes da vida das pessoas, a gente tem a fofoca, que é, né, contar detalhes, mas é diferente da biografia, porque na biografia você fala em relação à vida profissional, o que a pessoa fez, deixou de fazer e tal, onde nasceu, o que estudou, quando morreu, se a pessoa já é morta, né? E na fofoca a gente fala da vida dos outros mesmo, certo? Mas não deixa de ser uma narração, tá? Dentro da descrição a gente tem os anúncios, né, principalmente de classificados, porque caracterizam as coisas que estão sendo anunciadas ali. A gente tem as bulas de remédio, que dão as especificações dos remédios que a gente está tomando. A gente tem os rótulos, que vão dar descrições de como é feito o elemento daquela embalagem, os ingredientes que são usados. A gente tem, por exemplo, quando a gente está contando mesmo uma história, falando, fazendo uma narração, e aí a gente está falando de um lugar ou de uma pessoa, a gente usa as características para dizer como é que era o lugar ou como é que era a pessoa, enfim, a gente usa a descrição. E a argumentação, né, a gente usa dentro das reportagens, dentro dos artigos de opinião, dentro dos debates, dentro dos editoriais, são lugares, dentro das redações de vestibular, por exemplo, são lugares em que a gente usa os argumentos, né? Então, esses três tipos de texto, eles dão vida aos outros textos que a gente tem, como eu já falei aqui, né? Debate, artigo, reportagem, notícia, novela, romance. E todos esses que eu tô falando, que são os filhos dos tipos textuais, a gente vai dizer que eles são gêneros textuais. Ou seja, dentro da narração, a gente tem os filhotes da narração, que são os gêneros, né? Então, dentro da narração, a gente tem a notícia, a reportagem, o conto de fadas, a novela, enfim, a carta, né? Que pode ser uma carta pessoal, pode ser um relato de viagem, um diário, né? São coisas que você conta. Dentro da descrição, como eu disse, a gente tem rótulo, a gente tem anúncio, a gente tem bula, a gente tem vários elementos, vários gêneros que usam descrição.
e dentro da argumentação também, tá? E aí, para a gente começar a falar, a gente vai falar sobre narração, primeiramente. A narração, né, como eu disse, dá origem a esses outros textos, aos gêneros textuais. E o primeiro gênero que a gente vai falar é o conto. O conto, gente, é uma narração, conta uma história, né? Mas são histórias curtas, com poucos personagens. Pode ser narrado em primeira pessoa ou terceira pessoa, mas são sempre histórias com poucas movimentações, né? Com poucos fatos, porque são histórias curtas, você usa personagens curtos. A intenção é sempre aproximar o leitor, né, por ser um texto mais curto, então a intenção é sempre aproximar o leitor para poder o leitor ficar, entender melhor, né, da história, para fazer tipo um resumo, vamos dizer assim, né, que é diferente de uma novela que tem várias historinhas acontecendo dentro da novela, dentro do romance. O conto não, o conto é uma narrativa única, curta, simples, que é de fácil entendimento do leitor, tá? Existem, né, claro, algumas especificações pro conto, assim como as especificações de textos narrativos, né? Você tem o enredo. O que é o enredo? É tipo a sinopse, né? De que vai falar aquele texto, né? Então vai falar, sei lá, da moça que viajou e nessa viagem ela conheceu o amor da vida dela, o enredo, né? Vamos dizer assim. A gente tem o clímax. O que é o clímax? Que é quando acontece alguma coisa, algum fato muito assim impactante para o público, né? Para quem está lendo, e dali acontece o desenrolar da história, e dali a gente caminha para o final, né? Que é o desfecho, que a gente chama, que é o final do texto, né? Que pode ser um final feliz ou não. É claro que essa estrutura ela é comum em todos os textos narrativos, não só do conto, não. Todos os textos narrativos têm essa sequência, né? Mas o conto, essa sequência, ela é mais curtinha, porque o conto é bem curto, né? Existem contos 3 páginas, 4 páginas, 5 páginas, mas tem conto de 1 página só. Então, vai depender muito do autor, tá? E existem tipos específicos de conto. Então, a gente tem o conto de fadas, né? Que é aquele que a gente era uma vez, blá, 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 princesa e tal. A gente tem o conto fantasioso, né, que fala de coisas que realmente não existem, porque o conto de fadas, embora possa não existir, né, ele narra uma realidade que pode ter existido. Castelos, princesas, né, porque existiam muito, 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 muito antigamente, né, castelos, reis, rainhas, príncipes e princesas, certo? O conto fantasioso fala de coisas que realmente não existem, né? De dragão, de vampiro, lobisomem, coisas que são diferentes. A gente tem o conto de terror, a gente tem o conto psicológico e a gente tem o conto social. Então a gente vai se fixar aqui no 9º ano, a gente vai se fixar no conto psicológico e no conto social, tá? O conto psicológico ele é mais voltado para os sentimentos, para as lembranças dos personagens, né? E esses sentimentos, essas lembranças desencadeiam a história, né? E isso mexe por isso psicológico, porque mexe com as lembranças, mexe com os sentimentos, com as emoções dos personagens e faz com que os leitores entendam o porquê de certas atitudes. Já o conto social, ele já é mais voltado para problemas sociais, né? Então, lá no conto psicológico, geralmente as narrações são voltadas para o personagem, para os personagens, né? Que às vezes tem mais de um personagem. No conto social, embora tenham personagens, a gente vai ter um foco mais para a situação social. Então, a gente vai poder falar, por exemplo, de seca, de pobreza, de desemprego. São focos de questões sociais, ou seja, que mexem com a sociedade. Então, a gente vai ter personagem, óbvio, mas o foco é mostrar que aqueles personagens passam por problemas que, né, a gente tem na vida real, nas condições sociais que a gente vive. Algumas condições sociais que a gente vive, tá? Então, a gente vai focar nesses 2 tipos de conto. Então, eu quero que vocês leiam
o material que vocês já receberam na última aula e estão recebendo a partir de hoje, que é essa explicação sobre os tipos de conto. Leiam, tendo dúvida, me procurem, a gente vai falando, vai tirando as dúvidas sobre esses tipos de conto, tá? E a gente vai dar seguimento depois aos outros gêneros textuais voltados para narração, para descrição e para argumentação, dissertação. Tá bom, pessoal? Então, leiam, estudem, vejam de novo o vídeo se for preciso. Qualquer dúvida é só falar comigo, tá bom? Então, fiquem com Deus, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.